Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal e hoje a gente vai fazer um vídeo completamente diferente do que eu costumo fazer. Apesar daqui no canal eu falar sobre animes e animações de forma geral, hoje nós vamos decifrar um dos maiores enigmas que a gente já teve na internet. Nós estamos falando do enigma da linguagem 469 do Tibia. E provavelmente você nunca viu ninguém resolvendo isso, e provavelmente você deve estar pensando que isso é um bait, mas isso não é. Com o avanço da tecnologia, se tornou completamente possível você decifrar enigmas muito complexos, até sendo uma pessoa leiga no assunto. Isso tudo através da evolução das inteligências artificiais. Então, no vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como eu decifrei a linguagem 469, um dos maiores mistérios já criados aí dentro dos MMORPGs. Se você não sabe, a linguagem 469 é uma linguagem que foi feita pelos Beholders e tem muitos jogadores no Tibia que acreditam até hoje que essa linguagem ela é o caminho para decifrar vários enigmas do jogo, inclusive Warlord Sword, Thunderhammer, entre outros itens que são muito raros, a própria Quest, Basilic e uma série de outros mistérios. A verdade é que com a tecnologia e com a inteligência artificial do ChatGPT ficou muito simples para que você pudesse realizar isso. Então, eu vou mostrar para vocês basicamente o que eu fiz. É importante dizer que a versão que eu estou usando aqui é a versão 4.0 do ChatGPT. A gente está falando da versão 4, onde ela é paga. Não vai funcionar provavelmente isso nas versões anteriores, no ChatGPT 3 ou 3.5, porque essas versões não têm capacidade suficiente para serem ensinadas da maneira como eu ensinei elas por aqui. Então, se você desejar fazer aí por conta própria e tirar as suas próprias dúvidas, você vai ter que acabar adquirindo a versão 4.0 aí, o ChatGPT 4, combinado? Bom, só para vocês entenderem o que foi feito aqui e por que muitas pessoas provavelmente já decifraram essa linguagem, mas nunca acabaram divulgando ela ou qualquer coisa assim. Ela é uma linguagem em formato de cifra. Então, se você não conhece muito sobre criptografia por cifras, você pode ver aí enigmas como Cicada ou outros enigmas. Até tem um youtuber bem famoso por aqui que faz enigmas e fala bastante sobre isso, que é o Selbit. Mas, basicamente, a criptografia é uma arte que você usa para codificar mensagens. Algumas das maneiras de você fazer isso é através da cifra de César, por exemplo, que é uma cifra onde você volta casas no alfabeto, mas a gente está falando aqui de uma cifra um pouco mais complexa que se chama cifra de Hill. Então, toda a linguagem 469 do Tibia nada mais é do que uma cifra de Hill, e é legal você ver conforme esse mistério foi evoluindo, como as pessoas, os GMs do Tibia foram dando dicas de que as pessoas estavam chegando mais próximas ou mais longe. Um dos detalhes que marca isso é porque na tradução daquela fala do Nightmare, que ficou bem famosa, um dos GMs aqui do Tibia, a fala dele basicamente é bom trabalho, você só precisou usar uma cifra como base, uma matriz 4x4. Então, o que significa isso? E eu já vou contar para vocês como que a gente vai descriptografar as falas em 469. O que é utilizado aqui é uma cifra de Hill, e a cifra de Hill ela se baseia numa criptografia um pouco complexa e ela é uma cifra não muito famosa. A cifra de Hill ela usa matrizes 3x3, 2x2 ou 4x4 para solucionar e criptografar mensagens. Isso significa, não vou aprofundar no que a cifra de fato faz, mas basicamente ela usa um cálculo matemático que cruza uma matriz que vai fazer um quadrante de 4x4 e ele te dá alguns números dentro desse quadrante e esse quadrante vai fazer uma quantidade de voltas ou avanços de casa no alfabeto. Então por isso ela é um pouco complexa, porque ela exige um cálculo aí matemático básico de multiplicação, mas que você precisa ter um pouco de raciocínio lógico para compreender.
E você pode estar pensando nesse momento que não faz sentido nenhum isso, mas eu vou explicar para vocês, tá? Vocês já estão vendo aí na minha tela que eu traduzi alguns dos números que a gente usa, que são bem famosos aí na linguagem 469, mas eu gosto de explicar como a gente chegou lá, até para que outras pessoas também possam avançar nesse pseudo-mistério, ok? Bom, vocês vão ver aqui o site do Tibia, a gente está falando, tá naquela página bem famosa, onde a gente tem todas as explicações do 469, toda essa história, mas a parte mais importante é uma das últimas coisas que foram descobertas, que é isso aqui. Isso aqui é um que foi chamado de mistério do Hellgate, onde um jogador encontrou uma matriz 3x3. Por que 3x3? Vocês estão vendo aí na tela que tem 3 colunas com 3 linhas. E os jogadores entenderam que isso era uma matriz. Vocês podem ver aqui na foto, aparecem 3 caveiras em linha reta, depois 1, 3, 1, 1, 4, 4, 154, perdão, 164, e basicamente isso aqui forma essa matriz, esses números que estão aqui do lado, estão vendo? Bom, então é o seguinte, isso aqui até então tinha sido descoberto como uma matriz 3x3, houve o vazamento de algumas informações no Tibia e as pessoas perceberam que tinham caveiras escondidas que quase não davam para ver ali nos sprites e na verdade ela é uma matriz 4x4. Essa matriz ela é o suficiente para a gente descriptografar mensagens. Então, qualquer mensagem que você pegar e aplicar a cifra de Hill, usando essa matriz como a tua base lógica de tradução, você conseguiria traduzir. A questão é que até então era muito difícil a gente ter acesso a softwares que faziam essa descriptografia. E além de tudo isso, eram softwares caros e que geralmente não teriam serventia para uma pessoa que não domina o cálculo matemático, porque até então a inteligência artificial não faria isso automaticamente. Você teria que fazer os cálculos na mão, todo esse trabalho para traduzir um pequeno número, o que já não é mais necessário, porque o ChatGPT faz tudo isso para vocês. Então eu vou pegar aqui o que eu fiz na versão 4 do ChatGPT e reforço que precisa ser nessa, porque as versões anteriores não eu fiz o teste e elas não são capazes de traduzir todas as informações que a gente vai plotar aqui. Então ela precisa ser no ChatGPT 4. Bom, basicamente o que eu fiz até aqui, tá? Eu não vou pegar toda a minha conversa com o ChatGPT, até porque ela foi bem longa. É basicamente uma explicação da matriz para o ChatGPT. Então eu expliquei basicamente aqui para ele o seguinte, tá? Eu expliquei para o ChatGPT que nós tínhamos uma matriz 4x4 e que eu queria descriptografar algumas mensagens utilizando a cifra de Hill. Eu fiz alguns comandos para ele entender, porque você vai ter que limpar algumas bases, algumas conversas dos NPCs ou até em alguns livros da linguagem 469, ela não está organizada. Então eu tive que treinar a tecnologia do ChatGPT para ela também fazer algumas parametrizações, como ignorar pontos de exclamação, ignorar espaços e fazer as divisões de 4 em 4 números, porque quando você for aplicar a cifra de Hill, basicamente é isso que a tecnologia vai precisar fazer, dividir em 4 números, e esses números vão gerar palavras em inglês. Eu também tive que explicar isso para o ChatGPT. Inclusive, tem algumas outras pessoas que já tentaram fazer essa decifração com o ChatGPT e não conseguiram, basicamente por 2 motivos. Ou porque não conseguiram educar corretamente a plataforma, ou porque estavam usando as versões menos inteligentes do ChatGPT. Então, eu vou pegar algumas frases famosas aqui do próprio site para a gente traduzir, né? Então, a primeira frase bem famosa é quando nós temos o Nightmare, um dos gêmeos do Tibia, falando alguma frase em linguagem 469. O que eu vou pedir aqui agora é somente para ele traduzir, lembrando que o chat entende melhor em inglês. Aqui eu já treinei a plataforma, eu vou pedir apenas para ele traduzir algumas frases. Então a primeira frase, o que o Nightmare falou com essa frase aqui foi apenas good job, né? Então não tem nada de tão interessante aqui. Começa a ficar interessante quando a gente pega essa última frase da Cheyenne. Aqui é importante porque isso aqui foi uma entrevista que ela deu para a equipe quando ela era líder da equipe de conteúdo.
É importante que ela colocou algumas carinhas aqui no meio, alguns emojis, tu vai ter que apagar isso aqui, tirar qualquer pontuação que você tenha no meio e qualquer outro tipo de coisa que não seja números. Então eu vou colar aqui a frase dela, pedir para ele traduzir, e a resposta é: Codex is looking for new talents, join us. Basicamente o que ela falou aqui é que a Codex está procurando por novos talentos, se una a nós. Para quem não sabe, a Codex é uma empresa lá em Londres que contrata desenvolvedores. Então, desenvolvedores de altíssimo calibre. Para quem não lembra, a Cipsoft nessa época, na mesma época que ela deu essa entrevista, estava abrindo alguns escritórios em outros lugares do mundo e Londres era uma delas. Então, basicamente o que ela falou aqui é que a Codex estava procurando por novos talentos. Agora eu vou pegar aqui uma frase que é o famoso poema do Avatar, né? Um outro NPC em Edron que utiliza a linguagem Bonelord. Então eu vou pedir para ele traduzir aqui, vou ter que apagar os pontos de exclamação, vírgulas, etc. que a gente tem por aqui. Vamos ver qual é a frase que o NPC falou com a gente. Beleza, vou soltar aqui, ele vai fazer a divisão automática, vai fazer a divisão por 4 números. Esse ponto é importante porque basicamente ele está fazendo o inverso e o reverso da aplicação da cifra de Hill. Então, basicamente a fala que ele coloca aqui é: eu vou te mandar os detalhes via Telegram, por favor, confirme o seu ID e o seu telefone, seu número de telefone. Então, o que eu imagino aqui, tá? Vocês vão ver que muitas das mensagens dos NPCs estão falando em relação a isso. Provavelmente ao longo do jogo teve algum NPC que é o primeiro que vai fazer esse teste à la cicada, onde eles estavam recrutando desenvolvedores e quando ele chegasse no momento do Avatar, basicamente você ia para um contato mais pessoal aí com a Cipsoft. Eu vou traduzir outras mensagens aqui também, vamos ver. Deixa eu pegar outras que provavelmente vocês gostariam de saber. Eu vou abrir aqui, vamos ver se eu encontro os livros da Hellgate. Biblioteca Hellgate. Vamos ver se eu encontro os livros que a gente tem aqui, que provavelmente é uma dúvida que vocês tenham. Deixa eu ver se eu consigo abrir o conteúdo de um desses livros. Aqui. Então eu tenho o texto original aqui, vamos traduzir esse livro. Bom, aqui vocês vão encontrar alguns livros que vocês vão traduzir com cifra de Hill, mas vocês vão ver que aqui a gente vai ter cifra de Belvedere e outras cifras, mas são outros formatos de cifra que vocês vão poder fazer a tradução aqui também direto no ChatGPT. Claro que eu vou ter que fazer aqui um outro mapeamento para a gente ver qual. Vamos ver se algum eu consigo em cifra de César. Mas alguns estão em outros tipos de cifras, algumas cifras mais simples, outros estão em cifra de César. Ó, por exemplo, esse aqui ele está em cifra de Hill e a tradução é: The quick brown fox jumps over the lazy dog 3 blocks away. Então a raposa rápida pula sobre o cachorro preguiçoso 3 blocos à frente. Então aqui basicamente é criptografia, algumas mais simples, algumas mais complexas, mas que todas você vai poder educar aí o ChatGPT para traduzir. E caso você ache interessante traduzir outras frases, vocês vão conseguir aí educar o ChatGPT, até o próprio chat vai poder dizer para vocês qual é a cifra utilizada. Mas a maior parte delas está na cifra de César. Essa aqui é na cifra de Hill, perdão. E essa aqui é bem interessante. O password para o arquivo secreto é 5274. O arquivo está localizado de forma segura abaixo da pintura no segundo andar. Então aqui tem provavelmente um ponto interessante para vocês. Vou parar o vídeo por aqui, caso isso ajude alguém a decifrar
Fiquem à vontade aí a comentar se alguém descobrir em algum momento o segredo do jogo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Contem comigo se precisarem de outras informações. Um forte abraço e tchau.